Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes, mestres da lei, perguntaram-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos, e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos o mistério da sua salvação. O centro de todo ano litúrgico é o sagrado Tríduo Pascal, celebração do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, com louvor celebrado este ano a 27 de março. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico.
as cinzas, início da sagrada quaresma, a 10 de fevereiro, a gloriosa ascensão do Senhor, a 8 de maio, a festa de Pentecostes, a 15 de maio, Corpus Christi, a 26 de maio, e o primeiro domingo do Advento, a 27 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos, e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Vocês, amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Sentai-vos. Nos recolhamos a um tempo de silêncio, invoquemos o auxílio do Espírito Santo para que compreendamos bem essa palavra, esse mistério hoje revelado a nós. Oremos. Caro Padre Marcelo, irmãs e irmãos, nesse clima do Natal, hoje celebramos a manifestação do Senhor. É um caminho que a gente vai fazendo, do primeiro domingo do Advento, preparando, segundo, terceiro, quarto, no Natal, aquela noite gloriosa, nós fomos chamados pelos anjos, acompanhamos os pastores, e contemplamos o menino Jesus na manjedoura. No domingo seguinte, nós abrimos o nosso olhar e contemplamos a Sagrada Família. Jesus nasce no ambiente da família. Na passagem do ano, nós contemplamos Jesus nascido de uma mulher, Maria, a Mãe de Deus. Hoje, nós abrimos assim o horizonte, a visão, alargamos o quanto possível o nosso olhar para acolher o extraordinário amor misericordioso de Deus que hoje manifesta para nós. Paulo aos Efésios diz assim, na segunda leitura, tomem comigo, número 8 do seu folheto. O que é essa festa de Santos Reis? O que é essa celebração de Jesus sendo visitado e adorado por homens de outras nações, línguas e povos distantes? Diz assim o apóstolo na segunda leitura: irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito. Leia comigo. E como, por revelação, tive conhecimento do mistério. Continua, versículo 5. Este mistério Deus não o fez conhecer
aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, brada, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. 2 pontos. Agora vai dizer que mistério é esse, que pelo Espírito Santo Deus acaba de revelar, coisa que as gerações passadas não ficaram sabendo, não conheceram. Leia, versículo 6. Os pagãos, quer dizer, a gente que não era os seguidores do Antigo Testamento, os praticantes do culto da sinagoga e do templo de Jerusalém, a gente nascida em tudo quanto é parte da terra, em tudo quanto é canto do mundo. Os pagãos, versículo 6, são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Pela pregação do Evangelho, pelo anúncio do Evangelho, pelo esforço da igreja em levar Jesus na pregação do Evangelho, os pagãos são admitidos à mesma herança, membros do mesmo corpo, associados à mesma promessa. Minha gente, o povo que seguia o Antigo Testamento, o povo judeu, o judeu piedoso do tempo de Jesus e dos primeiros séculos da igreja, eu sempre olho para eles, Padre Marcelo, com muita compaixão, porque era muito difícil para eles abrir a mente e entender que, de repente, todas aquelas regras do Antigo Testamento, rigorosas, demarcadas, milimetricamente planejadas, agora, um qualquer, de qualquer canto da terra, escutou a pregação do Evangelho, acreditou e aceita Jesus, são membros do mesmo corpo, associados à mesma promessa, participam da mesma herança que Abraão, Sara, Moisés, Isaac, Jacó. Pensa se tem cabimento. O tanto que lhes foi cobrado e exigido do povo do Antigo Testamento uma disciplina para conhecer Deus, para obedecer Deus, para fazer direitinho. Se vocês quiserem, agora no mês de janeiro, vai todo mundo ficar descansando. Se vocês quiserem entender o quanto esse povo deve ter sofrido para aceitar esse mistério revelado, leia o livro do Deuteronômio, do Levítico e dos Números. Vocês vão assustar. Vão dizer: pera lá, esse povo do Antigo Testamento, a quem era cobrado e exigido isso tudo, agora eles têm que engolir que o Evangelho traz para todos a salvação. O Padre Marcelo contava a distância em que ele se encontra no sul da Amazônia para chegar lá, para pregar o Evangelho. Esse anúncio do Evangelho é o centro, é a obra da igreja, é a missão da igreja, que deve tornar Jesus conhecido, para que, sendo conhecido, ele seja amado, seja acolhido, seja aceito como Senhor e Salvador. Vamos ao Evangelho, tome lá comigo, número 9 do seu folheto, Mateus capítulo 2, versículo 1 a 12. Vocês observam que nós estamos lendo esse ano o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas não relata dessa forma detalhosa. O Evangelho de Lucas anuncia que Jesus é o
o Senhor de todos os povos, raças, línguas, mas não o faz de forma detalhada com a história da visita dos magos, como Mateus nós temos aqui hoje. Por isso é que a gente sempre, na festa dos Santos Reis, dos magos, a gente toma emprestado o texto de Mateus para entender essa manifestação de Jesus. É um resumo, na verdade, e uma passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É como se a porta do Antigo Testamento fosse uma porta estreita, que passava por ela só os judeus, e de repente a porta da misericórdia, esse ano da misericórdia, abre a porta da misericórdia para todos os povos, línguas, raças. Vamos lá, Mateus 2, 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, todo mundo bem firme: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Ele nasceu em Belém, 4 quilômetros de Jerusalém. Vieram viajando lá do Oriente. Do Oriente para nós significa toda a Índia, a China, o Japão, o extremo da Rússia. Aquele mundo gigante, extenso, de uma população, já naquela época era grande. Gente lá dos confins do mundo veio dizendo: o quê? Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Continua: nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O Oriente, se lembram da pregação do ano passado? O Oriente é bem perto aqui de Jerusalém e da Terra Santa, do outro lado das montanhas da Jordânia, uma cordilheira gigantesca de montanhas, já inicia o que a gente chama o Oriente. Aqui é chamado de, a Terra Santa está no Médio Oriente, no Oriente próximo de nós. O Oriente é a região das religiões milenares, do hinduísmo, do budismo, das religiões da China, por exemplo, do culto aos dragões. Tem coisa de 8.000 anos, 10.000 anos. É o povo que acredita e conjugou um conjunto enorme de crendices, de superstições. Todo mundo já viu aquelas indianas que pintam uma gota de lágrima vermelha aqui na testa e põe no centro daquela gota uma pedra de uma cor, não é? Há pouco tempo passou uma novela que tinha esse ambiente da Índia. A crença que a nossa vida, o nosso sucesso, a nossa felicidade é decidida pelas cores, pelos metais, pelas pedras. Isso vem de lá, pelos astros, o horóscopo. E de lá nasce a ideia de que quanto mais importante é a pessoa, maior é a estrela que rege a vida dela. Eles viram uma estrela grandona no Oriente. Pensaram: nasceu um reizão, porque essa estrela é grande. Vamos ver esse cara, vamos visitar. E viajaram, até passar perto de Belém. Mas como Belém de Éfrata é uma pequenina cidade, insignificante, falaram: não, aqui nessa porcaria
dessa vilinha não tem ninguém não. Vamos para Jerusalém, a capital é lá. Foram para Jerusalém. Chegaram lá e disseram: onde está o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Adorar aqui não é a mesma coisa que nós entendemos hoje. Adorar aqui é aquele prestar culto às autoridades. Todo mundo já viu filme ou novela em que, diante dos barões, diante das autoridades, dos reis, o servo, a serva, sempre faz essa reverência, dá 2 passos para trás e depois anda. Ninguém fala: então tá, rei, tudo bem, tá, até logo, e sai. Tinha todo um rito de reverência. Quando chega, aquela reverência, a inclinação profunda, em alguns casos, ajoelha, e diante dos imperadores, prostra, deita. Era a etiqueta de como tratar as autoridades, ou assim, ou ajoelhando, ou prostrando. Isso não é culto para Deus, isso é etiqueta de relacionamento com a autoridade aqui. Aqui se trata de uma adoração que não é essa adoração religiosa da fé. Aqui se trata de uma homenagem meramente humana. Eles vêm para prestar uma homenagem humana e de repente Jesus os arrebata. Vamos ver. Versículo 3. Leia. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Herodes era o rei, nomeado pelo imperador César Augusto. Te dou aquele território lá da Palestina, da Terra Santa, para você ser rei lá, e manda lá para mim. Arranca impostos do povo, manda para mim, que o que você ganhar é seu. De repente, chega lá no palácio de Herodes, uma turma, perguntando: onde está o rei que acaba de nascer? Herodes fica perturbado: o que é isso? Está louco? Estão planejando um golpe, impeachment para o rei Herodes. Estão planejando um golpe, vão derrubar-me. A cidade também Jerusalém fica perturbada. E Herodes reúne os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, e pergunta: quando é e como é que esse Messias deveria nascer? Versículo 5. Leia. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Opa! Está mexendo na coroa de Herodes, não está? Está ameaçando o trono de Herodes. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei dão uma aulinha, um cursinho de Bíblia para Herodes. Rápido. Dão um curso de Bíblia, vão lá nos profetas, ensina. Aí Herodes é esperto. Olha o tanto que o bicho é esperto. Versículo 7. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Para lá. O Evangelho não chama os personagens de reis, chama-os de magos. Mago lembra magia, não é? Mago lembra magia.
que para nossa cabeça hoje tem uma conotação de magia, que a gente pensa na magia negra, essas coisas que nós temos pavor aqui. Mas não é essa magia não, é outro tipo de magia. Magia aqui também entra a magia da mágica, mas entra a magia de poder ter revelações, visões do futuro, ler sua mão, entendeu? Jogar tarô, a magia de escutar você e saber quando você nasceu, qual é o astro que rege você, é essa magia. Em todo caso, esses magos representam tudo que o povo lá do Oriente tinha como conhecimentos, doutrinas, sistemas e valores de sabedoria acumulada, junto com muita superstição. Muita superstição. Eles trazem uma busca, um anseio por encontrar uma resposta que a magia, as crendices, a sabedoria lá da terra deles ainda não tinha dado. Não é bacana isso? Se a sabedoria, as crendices lá da terra deles são tão verdadeiras, o que esse povo está buscando? Vamos ver? Os magos recebem de Herodes, portanto, uma orientação. Vai, procura saber em segredo, cuidadosamente, quando a estrela tinha aparecido. Versículo 8, leia comigo. Depois os enviou a Belém dizendo, leia, Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Então, aqui tem uma segunda ideia de adorar. A primeira adoração é aquela que eu falei de um culto humano, um reconhecimento da autoridade, uma homenagem, uma reverência. Agora Herodes fala que ele também quer adorá-lo. Nós já sabemos a moral da história, talvez as crianças não saibam. Herodes queria mesmo ir adorar o Messias? O que ele queria fazer com o Messias? Matar. Tem alguém ameaçando me derrubar do meu trono, eu mato. Nós sabemos depois o que acontece. Vamos ver. Versículo 9. Depois que ouviram o rei, eles partiram. Tá bom. Agora a gente vai ver uma cena que é muito importante para a nossa compreensão da fé. O ano passado eu preguei sobre isso demoradamente, mas talvez nossa memória não guarde tudo. Vamos ver, porque o versículo que vem agora tem uma informação importantíssima. Vamos lá? Tomem comigo, toda a igreja, bem acordados. Leiamos. Depois que ouviram o rei, eles partiram. Leia. E a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Olha só o que vem agora, versículo 10. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Todos os anos eu prego isso e acho que isso não é uma notícia que fica velha nunca. Eles deixaram de seguir uma pista que Deus deu para seguir uma pista que as convenções sociais e humanas dão. Eles deixaram de ser conduzidos pela estrela, um sinal de Deus na vida, e foram pelos sinais
das torres, dos palácios, das famas e dos prestígios. Quando eles entraram no palácio em Jerusalém para ir procurar cadê esse rei que acaba de nascer, a estrela fez o quê? A estrela sumiu. Os santos padres da igreja, os pregadores dos primeiros séculos do cristianismo, falam que essa estrela representa, alguém se lembra o quê? O que eu falei o ano passado? É muito pesado perguntar o que eu falei o ano passado, né? Mas acho que é uma informação tão importante para a nossa fé, que dá para memorizar. O que essa estrela remete? Essa estrela prefigura o que Cristo vai realizar. O que essa estrela representa? A igreja. O que a estrela representa? O que a estrela representa? Repita comigo. A estrela representa a igreja que anuncia o Evangelho e torna Jesus conhecido a todos os povos. Repita comigo. A estrela representa a igreja que anuncia para mim e para todos os povos a salvação que vem pela pregação do Evangelho. Vocês não vão esquecer mais nunca, combinado? Tem uma técnica de memorização. Se você chegar em casa hoje, depois do almoço, e deitar, e você repetir 17 vezes que a estrela representa a igreja que anuncia o Evangelho, você vai marcar o seu cérebro com essa informação, e todas as vezes que alguém falar para você de santos reis, dos magos do Oriente, da Epifania, você vai se lembrar: a estrela representa a igreja que anuncia o Evangelho. Combinado? Nós temos que guardar isso. Nós guardamos muita porcaria na cabeça. Se eu perguntar assim: quem foi que te magoou o ano passado, em janeiro? Olha lá que nós vamos lembrar. Se eu perguntar o que significa a estrela do Oriente que eu preguei o ano passado, a gente não vai lembrar. Então, é só uma questão de substituir o que a gente guarda no mesmo lugar, na memória e no coração. O problema é que nós fazemos uma escolha perversa. Nós guardamos o que não presta e jogamos fora o que presta. Então vamos guardar isso. A estrela representa a igreja que conduz a gente a Cristo. Se lembrem que esse ano de Marcos eu preguei várias vezes. Existe uma afirmação dos irmãos evangélicos que gosta de dizer para nós católicos: só Jesus salva, Jesus é o único Senhor, só Jesus salva. E eu já disse várias vezes esse ano, isso é verdade, mas é a metade da frase. Só Jesus salva, porque só Jesus nos leva ao Pai. Agora, só a igreja nos leva a Jesus. Eles dizem: só Jesus salva. Você pode dizer: tem razão, porque só Ele leva ao Pai. Agora, só a igreja nos leva a Jesus. Essa é a outra metade de uma verdade que nós precisamos anunciar, e que talvez fiquem tão grudados nessa outra metade, que só Jesus salva, exatamente porque estão fora da comunhão com a igreja. Fundaram uma igreja própria, com finalidade nem sempre sadia. Vamos lá no Evangelho. Voltem comigo ao versículo 10. Minha gente, amar Jesus supõe amar também a igreja.
Sem a igreja, nós não chegamos a Jesus. Não estou falando sem o Padre Antônio, porque pode ser que eu diga, sem a igreja não chegamos a Jesus. Vocês podem pensar, esse padre é picareta, é mala, ele está querendo manipular nós e dizer que nós dependemos dele para chegar a Jesus. Não, a igreja é muito mais do que Padre Antônio, muito mais, mas muito mais. Eu posso ser tirado da paróquia a qualquer hora, ir para outro lugar, e a igreja continuará sendo a igreja, o meio, o canal que Cristo escolheu para nos fazer chegar até Ele. Versículo 10, repita comigo. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Por causa disso que no começo do cristianismo, a arquitetura das igrejas antigas tinha o quê? Em toda igreja antiga tinha uma. Nossa, mas vocês estão tão... O ano novo não fez bem para vocês, não. As igrejas antigas, do lado dela, o que tinha? Bem alto. Uma torre. Entendido? De longe você avistava, antes de ver a cidade, você avistava a torre da igreja. Não era? É isso. Em qualquer lugar que você estiver, você avista a torre da igreja. Lembra? A estrela do Oriente, que nos conduz a Cristo. Que é uma pena que nas arquiteturas modernas não tem mais isso, né? O prédio é grande, mas não tem uma alusão, não remete a uma transcendência. Versículo 11, o desfecho vem agora. Vamos, toda a igreja, bem acordados? Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. O adoraram. Terceira vez que aparece a palavra adorar. A primeira vez eles dizem lá para Herodes: vimos uma estrela no Oriente, onde está o rei que acaba de nascer. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes falou para eles: ide procurar e avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Agora aparece a palavra adorar. Eles, ao entrarem, Mateus fala casa e não fala gruta, porque Mateus escreveu o evangelho bem mais tarde e tinha outro tipo de compreensão, mas é a mesma ideia. Ao verem o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. O que é adorar? Infelizmente, Padre Marcelo, não sei se você concorda comigo, pode me corrigir. Infelizmente, até na televisão, nos canais católicos nossos, adorar Jesus é expor Jesus no Santíssimo Sacramento do altar e um padre ficar o tempo inteiro falando. Tem uns que pegam o ostensório assim com a mão e o microfone na outra e não cala nem na hora de dar a bênção do Santíssimo. Porque adorar é falar. Quando um grupo nas paróquias fala, tal dia vai ter adoração, aí a gente já pensa, quem vai rezar? Que livrinho a gente vai usar para adoração? Quem vai rezar o terço? Essa é a ideia que nós temos de adorar. Mas adorar não é necessariamente esse culto de expor o Santíssimo e ficar falando ou fazendo um rito ao redor. Adorar é o mais elevado grau de culto que alguém presta a Deus. Adorar tem muito a ver com a palavra piedade. Pio, pequeno. Adorar é apresentar nossa pequenez diante da grandeza de Deus e
entrar na grandeza de Deus, apesar de ser pequeno, e ficar lá por um tempo, quem dera muito tempo. Às vezes a gente visita o Santíssimo Sacramento, que eu vejo muita gente, na hora da missa, a gente está celebrando a missa, tem gente que sai daqui, chega, vai lá na capela e volta. Tem uns que comungam, saem daqui da fila da comunhão, vai lá no Santíssimo e volta. Isso não está certo, não. Isso não é correto, não. Porque a minha reza lá diante do Santíssimo, ela não é mais importante que o ato supremo de culto que é a Eucaristia. Se começou a missa, se eu terminei de comungar, essa assembleia reunida, sobretudo na hora da comunhão, acaba de entrar na esfera da adoração. A adoração suprema que nós fazemos na igreja é: quando terminamos de receber o corpo e sangue de Jesus, sentamos no banco, nós devíamos pôr a mão no coração e ficar longamente curtindo nossa pequenez, sendo abraçada e envolvida pela grandeza da misericórdia de Deus. Isso aqui seria adorar, curtir essa grandeza que nos ama, que nos envolve, saborear a grandeza de Deus. Minha gente, se tirar os pedidos que nós fazemos na igreja e falar: olha, da hora que eu entro na igreja, dos momentos que eu fico distraído, pensando em outras coisas, ou que eu fico pedindo trem, se tirar, quantos segundos ou minutos de adoração vai sobrar, será? Porque na maioria das vezes, ou a gente fica distraído, ou a gente fica pedindo. Às vezes agradece também, não é? Mas na maioria das vezes pedindo. Nós precisamos evoluir. Nós precisaríamos aprender a adorar. Hoje, com o advento das igrejas evangélicas, adorar, tem até uma banda muito famosa nas igrejas evangélicas que chama Diante do Trono. Adorar é um palco, uma banda, cantando, zoando, aí fala para o povo que está lá na assembleia: levanta suas mãos e adora o Senhor, e adora, e pula, e grita, e louva, e adora, e grita. Hoje, adorar o Senhor se tornou entrar num transe diante de uma cantoria e de uma lereia. Isso também não é adorar, não. Tem muita gente que confunde adorar o Senhor com louvar o Senhor. Louvar é diferente. Adorar é você tomar consciência que diante dele você não precisa fazer nada, nem louvar, nada. Diante dele você se coloca e curte, se deleita na presença dele. Não faça nada. Pôr-se na presença do Senhor e não fazer nada, saborear a presença dele. Eu tenho certeza que esse é um tipo de reza e de culto que nós fazemos muito pouco, não é? Quando a gente para rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Senhor Jesus, para te peço isso, te peço aquilo, Pai nosso que está no céu, Ave Maria cheia de graça, parará, para em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, já sai correndo. Nós precisaríamos aprender a adorar. Depois que eles adoram, eles entram, eles prestam uma homenagem. Vamos ver? Os magos adoram. Depois de adorarem, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Leia. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Para lá. Então, chega, olha, ajoelha, adora. Adorar
é não precisar fazer nada senão curtir a presença de Deus. Isso é que é adorar. Terminada a adoração, abrem os seus cofres. Tem duas explicações para esses cofres e oferecem presente. Esses cofres, todo mundo já viu aquelas caixinhas que hoje em dia nas lojas de R$1,99 que vem da China, tem muitas aquelas caixinhas pequenininhas assim, que mulher usa para pôr anel, não é? Moedinha, os pingentezinhos que guarda, como chama aquilo? Como é que chama aquelas caixinhas? Nem sei como é que chama aquilo. Provavelmente esses cofres eram uma caixinha daquela, amarrada numa tira de pano e colocada numa capanga. Provavelmente não era cofres assim, com um monte de escravo carregando um cofre cheio de ouro, incenso e mirra. Porque aqui são as crendices do Oriente. O que é que te protege? A mim o que protege é o ouro. O que é que te protege? A mim o que protege é o incenso, uma pedrinha de incenso que eu carrego comigo. A você, o que é que te protege? Eu carrego comigo uma essência de mirra. Provavelmente era uma coisa pequena, mas na qual eles colocavam uma grande confiança. Tem gente católico que acha que a casa dele está protegida por causa da ferradura que está de pendurado. Tem católico que planta pé de espada de São Jorge, arruda, como chama aquele outro trem fedido para danar? Guiné, ou põe um pé de guiné. É um absurdo um católico que acha que a casa dele está protegida com essas superstições. É a mesma coisa. Se você quer um sinal de proteção para sua casa, põe uma cruz, para você lembrar, não como superstição, mas para você olhar para a cruz, para o ladrão, para o zóio grande, para o invejoso olhar para a cruz e dizer: alguém deu a vida para salvar essa casa, essa família. Não pode ser um pé de guiné, uma espada de São Jorge para salvar nós não, gente. Não tem cabimento. Tem católico besta, que para começar o dia escuta o horóscopo. Besta, tonto, desmiolado. Tem católico, vou apelar, não se assuste, padre. Tem católico tonto, que, desorientado, que abre a Bíblia, eu vou ver, o que o Senhor tem para me dizer? Pá, abre lá. Aí, abre no Salmo 136, que diz assim: ó maldita Samaria, feliz quem pegar os seus nenéns e arremessá-los contra o rochedo. Cuidado, a Bíblia não é uma bola de cristal, não é para isso, não é para superstição. Os magos, quando eles abrem os seus cofres e oferecem os presentes para Jesus, ouro, incenso e mirra, eles olham para Jesus e dizem: nó, aqui está o autor de tudo. Esses trem que nós acreditamos e confiamos, essas superstições, diante desse aqui, é nada. Aquelas coisas nas quais nós colocávamos a nossa confiança, nós podemos colocar aqui para eles, para esse menino, vai virar brinquedo desse menino. Aquilo que eu trazia comigo, que eu já briguei, magoei, porque alguém um dia abriu minha caixinha e estava lá minha medalhinha de Santa Bárbara, de São Jerônimo, de Santa Luzia, que ninguém pode mexer porque está me protegendo. Nada, o menino Jesus vai brincar com isso, porque a partir de agora é esse menino Deus que me protege, não são as minhas superstições. Tá claro? Tá claro? Hoje é dia de você fazer uma purificação da sua mente, do seu coração. E se tiver um pé de guiné na porta da sua casa, num vaso, ou uma espada de São Jorge, larga dessa bobagem. Leia.
ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. O ouro, o incenso e a mirra, sai. Michel, vem cá. Não, você, André. O ouro, o incenso e a mirra que os santos reis oferecem, talvez dê para vocês. Talvez dê para... De longe. Dá para ver um dos reis com uma caixinha debaixo do braço. Provavelmente era isso. Aí. O ouro, na simbologia bíblica, curiosamente, muitas coisas que eles usavam lá no Oriente, aqui para o povo da Bíblia significava outras coisas. E é essa mudança, é essa conversão que eles fazem. Aquilo que eles acreditavam no Oriente se torna uma nova compreensão. O ouro representa, para a Bíblia, é o símbolo do poder. Então, dando ouro a Jesus, eles estão reconhecendo: nossa, mais poder do que esse ouro, é esse que é o Senhor do ouro e da prata. Oferecendo ao Senhor a mirra, o incenso, aquela fumaça que a gente vê penetrar em todos os cantos, assim, entra, até quem não gosta, as mulheres que ficam morrendo de medo do incenso, entrar no cabelo delas e ficar cheirando, porque elas vão sair daqui para um churrasco. As mulheres não gostam que o incenso pega no cabelo. O incenso é símbolo do Espírito Santo que penetra tudo. Vai abaixo, em cima, de banda, atravessa tudo. O ouro representa o poder do Pai Eterno. O incenso representa o poder do Divino Espírito Santo que santifica e penetra todas as coisas. E a mirra é símbolo do remédio usado para cicatrizar da eterna juventude, da ressurreição da eternidade. Então, ao oferecer ouro, incenso e mirra, estão vendo no menino Jesus, ele é, com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus. Deus Pai, Senhor de tudo, o ouro. Deus Espírito Santo, que santifica tudo. Deus Jesus, que ressuscita e dá eternidade para tudo. Aí os santos reis se tornam de gente supersticiosa e que carregam um monte de confusão, eles se tornam catequistas nossos e ensinam uma coisa tão bonita dessa, não é? Então, uma salva de palmas para os santos reis. Não é bacana? Mas uma salva de palmas mais importante ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que os santos reis magos ensinam a gente a adorar. O Evangelho termina assim, leia comigo. Versículo 12, leia comigo. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retomaram para a sua terra, seguindo. Levante as suas mãos aqui para a bandeira dos santos reis. Rezem comigo. Santos reis. Santos reis. Ajude-nos a retomar hoje a nossa vida. O ano de 2016. Ajude-nos a retomar outro caminho. Não da superstição. Das falsas doutrinas. Das confusões. Santos reis. Roguem por nós. Para que retomemos o nosso caminho. Adorando
adorando e servindo e servindo ao Deus único ao Deus e único verdadeiro, e verdadeiro, Pai, Pai, Filho, Filho e Espírito e Santo. Espírito Santo. Põe a mão no seu coração, inclina a sua cabeça e fica um tempo agora em adoração. Sinta-se na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Repita mentalmente, repita para Deus: Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te adoro e te reconheço como o único e verdadeiro Deus, meu Senhor, meu Deus. Você não oferece agora ouro, incenso e mirra para Jesus, mas você pode oferecer o seu coração, pode oferecer a sua vida, as suas lágrimas, os seus sofrimentos, as suas alegrias, as suas esperanças desse ano de 2016. Ofereça a Jesus sua vida, seu trabalho, sua luta na família, na honestidade do trabalho. Ofereça. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência, tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, Ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. desfaz todas tristezas, Incertezas, desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, podes reinar, a igreja, Senhor Jesus. ó sim, o teu poder teu povo sentirá. A igreja, que bom, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. reina, Senhor,